Ele era morador lá do Ocidente, localizado em Jaguaribara. Ele se converte na década de 50 e, vindo trabalhar nas terras de Seu Dola, muito conhecido aqui nos Vieiras, se apaixona e casa com sua filha, a irmã Ivanilde. Em 1957, eles se casam. O irmão Raimundo, mais conhecido como Raimundo Alexandre, sem saber ler, apenas ouvindo e inspirado pelo Espírito Santo, começa a pregar o evangelho para todos da família de sua agora esposa e de quem encontrasse. Os primeiros cultos não tinham som, não tinham muita energia, instrumentos também não tinha mídia, não tinha nem templo para se reunir. Os irmãos e ouvintes escutavam os hinos, os cultos, nas casas dos irmãos. Não tinham poltronas confortáveis como temos hoje. A pregação era Bíblia pura, era doutrina e sem emocionalismo. A maioria dos pregadores, convertidos sem nenhum estudo secular, mal sabiam ler direito. Cultos ao ar livre, na sala do irmão Raimundo e depois na casa do irmão Dola, que se converteu um tempo depois do casamento da filha. Momentos em que as únicas ferramentas disponíveis para cultuar eram uma revista chamada Mensageiros da Paz, a Bíblia e uma harpa. Lembre-se, era a igreja primitiva. Por causa deles estamos aqui. Podia faltar tudo. Não tinha metade dos recursos que temos hoje. Mas o fogo descia e gente se convertia na hora da oração. Se convertia com os hinos da harpa. Crentes que não tinham desculpa se eram pobres ou ricos, ou culpados ou não. Crentes que não sabiam viver sem Cristo ou longe de sua presença. Se for parar para contar tudo o que aconteceu, provavelmente não caberia nesse curto espaço de tempo. Façamos então um resumo de tudo. 1957, após o casamento do irmão Raimundo com a irmã Ivanilde, outros irmãos começaram a fazer o ID do Senhor no sítio Vieiras. Irmãos de Nova Floresta e novos convertidos faziam cultos na casa de amigos do Evangelho. O irmão Dola é um exemplo disso. Depois de se converter, em 59, pregava com alegria a todos que encontrava. Relatos dizem que ao ir à roça, levava a Bíblia em um bornó. Todos que encontravam no caminho, ele pregava e falava de Jesus. Muitas vezes encaramos o ID do Senhor como algo grandioso e difícil de enfrentar. Mas o verdadeiro ID precisa ser feito nas pequenas coisas, para pessoas que você conhece e que não conhecem Jesus. Os primeiros cultos, dirigidos pelo pastor Simão, o Zé Barros, o irmão Raimundo, enfim. No mesmo momento em que o irmão Raimundo pregava, tínhamos o pastor Simão e Severino, Lorival, Dola, a irmã Ivanilde, a irmã Maria Eulália, Mará, Manuel Vieira, José Alexandre, também conhecido como Zé Alexandre, e outros que testificavam por onde ia. No começo da década de 60, o irmão Romeu também se converte, e o evangelho passa a ser pregado por ele. Onde ele ia, levava a palavra. Um crente que não media esforços e era um exemplo de vida e de fé. É o pai do irmão César. Posteriormente, o irmão Zé Alexandre também abriga cultos e promove o evangelho aqui nos Vieiras. Poucos convertidos, mas cultos abençoados. O desejo ardia no coração dos irmãos. Isso são palavras da irmã Eulina. Nesses cultos, se convertem os pilares da nossa igreja, como a própria irmã Eulina, a irmã Mará, a irmã Clarice, enfim, mulheres e homens que são exemplos de fé. Em 1990, com a ajuda de muitas mãos, constrói um templo nos Vieiras, congregação de Jaguaribe. Um templo que abrigava os irmãos e cultos, um templo que foi esperado, uma casa de oração por muito tempo. Em 2008, a congregação dos Vieiras se desmembra de Jaguaribe e se torna congregação de Feiticeiro. Passamos a fazer os cultos na casa do irmão José e Holanda e da irmã Isabel, que já descansa em Cristo, com um som pequeno e poucos membros. Mas a misericórdia de Deus possibilitou a conversão de outros irmãos. Em 2010, também com a ajuda de muitas mãos, em um terreno doado pelo irmão Raimundo, constrói-se esse templo. No ministério do pastor Mosivaldo e depois do pastor Roque, a Igreja de Cristo cresce e Deus abençoa grandemente. Foram cultos e orações em que o Espírito Santo agia de forma grandiosa.
Somos gratos a Deus por tantas bênçãos e milagres. Somos gratos pela missão que foi feita nesse lugar. Somos gratos ao irmão Raimundo pela coragem de falar de Jesus em um tempo que o protestantismo não era disseminado nesse lugar. Em um tempo em que nada contribuía para o crescimento do Evangelho. Hoje, no dia 28 de dezembro de 2023, reinauguramos o templo sobre os joelhos e ofertas de irmãos, sob a oração incessante e misericórdia de Deus em cada detalhe. E sabe por que contar essa história? Porque ela serve de inspiração de como ser crente em meio às dificuldades, de como nos acomodamos com tantas facilidades e esquecemos do Evangelho que derruba qualquer obstáculo. Serve para nos lembrarmos do que é viver por esse Evangelho e como ele faz sentido para quem o encontra. Mostra que Jesus operou e opera no meio dos pequenos. Ele usa os loucos para confundir os sábios. E para quem não crê, é realmente uma loucura. Mas uma loucura que dá sentido e muda a vida de quem o conhece. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Salmos 28, 7 e 8. E agora eu convido aqui o irmão César para entregar uma singela homenagem para a irmã Ivanilde, né, que é a mulher do irmão Raimundo. A irmã Ivanilde pode vir até aqui.